O que é o bulk? O bulk é uma fase onde a gente gera construção muscular, sustentando ao máximo o percentual de gordura. Muitas vezes algumas pessoas falam, pô, mas eu fiz um bulk, construí músculo e perdi gordura. Não. O que na realidade acontece, eu trouxe um exemplo rabiscado aqui que eu fiz de última hora, é o seguinte, vamos supor que você começa seu bulk, lá você tem 100 quilos e 12% de gordura. Beleza, não é um percentual de gordura ideal para se começar um bulk, mas é um exemplo bem simples para a gente entender. 12% de gordura em um cara de 100 quilos é 12 quilos de gordura, tá? Aí vamos supor que ele subiu para 110 quilos e a porcentagem de gordura diminuiu. Ou seja, ele saiu de 12% de gordura para 11% de gordura em 110 quilos. Ou seja, ele ganhou 10 quilos e perdeu 1% de gordura. Aí o cara fala, pô, eu construí músculo e perdi gordura. Na realidade não foi isso. Por quê? 11% de 110 quilos é 12,1 quilo. Ou seja, com 100 quilos ele tinha 12%, o que representava 12 quilos. Com 110 quilos ele desceu para 11%, o que representa 12,1 quilo. Praticamente o mesmo peso de gordura. Então, ele construiu massa muscular, 10 quilos de massa muscular, e não ganhou nada de gordura. Então, a porcentagem diminuiu em relação ao peso ganho, porque a porcentagem é baseada no peso ganho. Deu para entender? Vamos supor que ele suba para 110 quilos e ele mantém os mesmos 12% de gordura, o mesmo que ele estava com 100 quilos, né? O que acontece? Esses 12% em cima dos 110 quilos é 13,2 quilos, ou seja, com 100 quilos ele tinha 12% e 12 quilos de gordura. Ele ganhou 10 quilos e manteve os 12% de gordura. Só que esses 12% em relação aos 110 quilos, aos 10 quilos a mais, vai para 13,2 quilos de gordura, ou seja, ele ganhou gordura também. Mas a porcentagem é a mesma porque a porcentagem é baseada no peso total. Obviamente ele não ganhou 10 quilos de músculo, não ganhou 8, 10 quilos de músculo, ele preencheu mais os estoques de glicogênio, ele veio com um aumento sarcoplasmático de glicogênio, água e sódio principalmente, um pouco mais de proteínas contráteis ali, o que deu essa inflada no músculo, né? Ninguém constrói 10 quilos de músculo depois de 5, 10 anos de treino. É mesmo com o uso de esteroides anabolizantes, porque ninguém é um alienígena, tá? O tecido muscular, a fibra muscular, você depois de 5, 10 anos de treino, você constrói 1 a 3 quilos no ano de proteínas contráteis, de fibra. O que normalmente acontece de um ano para o outro é você conseguir manter um estoque de glicogênio, água e sódio dentro do músculo mais sustentado, mais consistente. Você cria esse espaço mais preenchido que dá um aspecto mais sólido, mais bem construído, tá? Muitas vezes o cara sai do cut com peso muito baixo e depletado, e aí ele ganha 12 quilos ali em 2 meses. Aí na porcentagem de gordura, lá na avaliação de composição corporal, deu que ele ganhou 10 quilos de músculo. Não, ele preencheu o que estava depletado. Até porque dentro do músculo a gente tem água, glicogênio e sódio, que faz parte do músculo, mas não propriamente é a fibra muscular, é o tecido, né? Então, basicamente é isso que a gente precisa entender. Porque em superávit calórico, né, o que acontece no bulk, que a gente precisa do superávit para ter uma boa construção muscular, você não consegue perder gordura comendo mais do que sai. Porque se você está oxidando gordura em aeróbico, em exercício, enfim, no gasto energético total, você está repondo isso com calorias. Claro, um obeso, por exemplo, ele consegue perder gordura e construir músculo, mas mesmo assim o peso dele desce, porque a perda de gordura é mais rápida do que a construção muscular, tá? Vamos lá, então, entendendo essa parte de composição corporal, a gente vem aqui. O bulk, ele se baseia no quê? Uma ingestão maior do que o gasto, ou seja, vai ingerir mais calorias do que você gasta. Quanto? Normalmente, a ingestão fica a cerca de 10 a 30% acima do gasto energético total. Obviamente, a gente não tem uma fórmula exata. Vamos supor que o teu gasto energético total deu 3.000 calorias. Aí você vai lá e estipula 20% em cima de 3.000, dá 3.600. E aí você coloca 3.600 e o peso não sobe. Ou seja, o gasto energético total estava subestimado. Então aí você tem que aumentar a ingestão calórica para fazer o peso subir. E quanto mais o peso sobe, mais difícil é de continuar subindo. Por isso que muitas vezes acontece a estagnação no bulk, que é o quê? A pessoa chegou no peso e mesmo comendo mais, ela não sobe. Porque você não está conseguindo processar tudo, aquelas calorias, aquele estímulo anabólico, e aí acontece o quê? O peso vai subindo, só que o shape vai embaçando muito mais rápido do que antes, porque ele vai ganhando gordura por forçar demais as calorias.
Porque o músculo, a gente responde, a gente tem uma certa, uma capacidade de resposta individual. Chega além da nossa capacidade, se você ficar forçando com caloria, por mais que treine mais e ajude, né? Mas a resposta anabólica de construção muscular não vai ser no mesmo ritmo que o ganho de gordura. Nesse ponto é melhor fazer um período de déficit calórico, diminuir um pouco o percentual de gordura, não necessariamente um cut, para depois voltar a subir. Por isso que muita gente erra no bulk e fica com um percentual de gordura muito elevado. Bom, vamos lá. Então, basicamente, a gente tem que ter um superávit calórico, cerca de 10 a 30% acima do gasto energético total. E eu vou falar sobre o ganho de peso em cima disso, tá? E aí a gente vai ter um anabolismo superior ao catabolismo, ou seja, você vai ter mais resposta anabólica do que resposta catabólica. Você vai gerar mais processos anabólicos de síntese de glicogênio, síntese proteica, até a síntese de gordura, né? Em relação à perda desses substratos aí. Por exemplo, o balanço nitrogenado vai estar sempre positivo, a degradação proteica vai ser reduzida, o glicogênio vai estar sendo reposto, sempre preenchido, né? Então você tem o anabolismo superior ao catabolismo no processo de bulk. Aí a gente tem o quê? A gente tem, obviamente, o que eu já falei, né? O bulk é o período de aumentar o volume muscular e segurar o máximo percentual de gordura, tá? Então, esse é o bulk. Então, você vai segurar o máximo percentual de gordura. Algumas vezes o percentual de gordura diminui, como eu falei, mas não quer dizer que você perdeu gordura. Para perder gordura, o peso tem que estar descendo. Aí você está saindo mais do que entra, como eu falo nas aulas de cut, né? Então, vamos lá. O tempo médio de um bulk pode ser de 3 a 18 meses. É um tempo médio, no mínimo 3 meses, porque menos de 3 meses, as únicas pessoas que conseguem construir músculo em menos de 3 meses, músculos sólidos, não só encher de glicogênio, são pessoas iniciantes e um pouco dos intermediários. E aí, com essa resposta inicial, como o cara nunca treinou, a pessoa nunca fez um processo de bulk, é muito iniciante, não tem volume muscular, em 3 meses ele consegue construir bem, não tanto como ele conseguiria por mais tempo, né? Já pessoas avançadas precisam pelo menos de 3 meses para ter um pouquinho de ganho e, lógico, às vezes passa de 18 meses. Ah, mas como a gente fica 2 anos em bulk? Simples, você faz alguns 3, 4 meses de superávit calórico, 2 meses em déficit, mais 4, 5, 6 meses de superávit, depois desce em déficit. Por quê? Assim como o percentual de gordura começa a subir, você desce um pouco. Aí sobe e desce um pouco. Por quê? Vamos supor aqui que o cara estava com 100 quilos, 12%, aí ele foi para 110 quilos e subiu 1%. Consequentemente, ele ganhou cerca de 2 quilos de gordura ali, nesses 10 quilos ali. Aí, chegou nessa porcentagem, vamos descer novamente para cerca de 10%, e aí o peso provavelmente não vai voltar a ser 100, se voltar a ser 100 quilos, vai ser 100 quilos com 10%, aí depois volta a subir, enfim, e vai construindo assim de uma forma mais segura e sustentável. Então o bulk pode se prolongar para ter um tempo de estímulo anabólico considerável ao ponto de ter uma boa hipertrofia. Por isso que às vezes muitos atletas ficam 1, 2, 3 anos ali para construir volume e voltar a competir. Isso acontece muito na transição do amador para o profissional, né? Principalmente no Bodybuilder Open ou até na 212, onde o cara precisa de um período para construir mais massa dentro do peso. Às vezes o peso nem muda tanto, mas o cara construiu mais tecido muscular ali e tem mais espaço do que antes, né? Um músculo mais denso por esse bulk mais longo. Então normalmente um bulk, a ingestão de proteína vai ficar em torno de 1,4 a 2,5 gramas quilo por dia. Cerca de 15 a 30% das calorias da dieta. Por que 1,4? Quando você tem um superávit calórico de 30%, não tem necessidade de você gastar muita caloria ingerindo 2 gramas quilo de proteína. Isso vai gerar muita saciedade, até por maior atividade, maior ação ali de, por exemplo, da CCK, né, colecistocinina, né, que gera saciedade maior por essa distensão gástrica. Isso vai dificultar o aumento da ingestão calórica. Então, às vezes, 1,4 gramas quilo de proteína já é o suficiente para sustentar aquele anabolismo síntese proteica, porque está entrando muita caloria e ativando muito. Isso aí, normalmente, como a gente sabe, quando o peso está subindo ali de forma gradual e constante. E aí, quer dizer que o anabolismo está muito grande, e aí você pode segurar as calorias na proteína e compensar um pouco mais a variedade de carboidratos, tá? Mas, normalmente, eu deixo 1,6 ali, 1,5. Normalmente, para os caras mais pesados, pode ser 1,4. Por quê? 1,4 para um cara de 100 quilos é 140 gramas de proteína, que consideravelmente já é algo ali, já é bastante em questão de refeições, né, em alimentos.
já pode ser bastante para alguns. E muitas vezes quando se prolonga muito o bulk, a fome tende a ficar mais cansada, né? A pessoa fica com apetite até razoavelmente menor por estar comendo muito de forma constante, né? Algumas pessoas. Então a ingestão de proteína é diminuída para favorecer um pouco mais a ingestão de carbo. Então 2,5 gramas quilo dia normalmente é aquela transição de cut para bulk, onde a proteína vem descendo e você vai aumentando. Ou pessoas que têm muita fome e são razoavelmente mais leves, e aí facilmente bate 2,5 gramas quilo de proteína com pouca ingestão de alimentos proteicos, tá? E aí pode chegar a isso, mas não vai ter nenhum benefício extra em relação a 1,4, 1,6. Tá? E aí normalmente a média das porcentagens fica em torno de 15 a 30% das calorias em proteína. Nunca menos que 15, normalmente é dentro dessa média. Carboidrato, 2 a 10 gramas quilograma dia de carboidrato, cerca de 20 a 70% de calorias vindas do carboidrato. Por que essa porcentagem, essa quantidade tão variada? Porque muitas vezes a pessoa pode fazer dias de ciclo de carbo, dias com 2 gramas quilo de carbo, alguns dias com 10, 8, 7, 6, 5. Então, o carboidrato não tem nada fixo, não tem receita do bolo, 4 gramas quilo de carbo para o bulk. Não, isso vai depender de como ele finalizou o cut e como ele vem fazendo a transição para o bulk. Às vezes o cara finalizou o cut com 2 gramas quilo de carbo, e aí você vai subindo, 2,5, 3, 3,5, 4. Chega no 4, o cara já está com percentual de gordura meio embaçado, aí tem que reduzir para depois voltar subindo de novo, entendeu? Então pode variar muito. Algumas pessoas comem 6, 7, 8 gramas quilo todo dia e tem dificuldade de ganhar peso. O metabolismo é acelerado? Talvez não, talvez o gasto energético total é muito alto pelo trabalho e treino e aeróbico, enfim. E aí tem que considerar todos esses fatores. Então o carboidrato pode oscilar, até porque o bulk é muito longo. Alguns períodos você trabalha com mais carbo, outros com menos. E também às vezes você está com um pouco mais de proteína, um pouco menos de carbo, enfim. Gordura, quando você quer gerar mais saciedade, né? Gordura normalmente fica 0,5 a 1,4 gramas quilo dia de gordura, cerca de 15 a 35% das calorias totais em gordura. Às vezes chega a 1,2, 1,4, até 1,5, por quê? Às vezes você aumenta muito a ingestão de alimentos fontes de carbo que também possuem gordura. Consequentemente, isso aumenta a ingestão de gordura. Uma coisa que não pode acontecer no bulk é o cara estar comendo 4, 5, 6 mil calorias e colocar muita proteína, principalmente carne vermelha, que vem com gordura saturada. A pessoa vai aumentar muito a ingestão de gordura, só que em gordura saturada, o que pode piorar o perfil lipídico e, aliado aos esteroides anabolizantes, agravar um quadro de piora do perfil lipídico e aumentar o risco cardiovascular, de aterosclerose, AVC. Então não é legal abusar de gordura saturada com ingestão calórica tão alta assim, porque a ingestão calórica por si só já pode piorar alguns parâmetros metabólicos, como triglicérides ou até o próprio perfil lipídico. Então essa fonte de gordura preferencialmente tem que ter ali pelo menos 2 boas fontes de gordura, como azeite extra virgem, 8, 12 ml ali no dia ou um pouquinho mais, e abacate ou oleaginosas, pelo menos 2 dessas 3 ali tem que estar ali na dieta para equilibrar essa ingestão de gorduras insaturadas. Ou seja, mais da metade da gordura tem que ser insaturada para não abusar muito das saturadas. Aí se eu fizer cetogênica, aí isso muda, né? Mas aí entra em outro contexto. Será que realmente é melhor para os processos anabólicos fazer a cetogênica ao ponto de gerar mais hipertrofia? Bom, a gente tem que ver isso na prática, porque não tem muito nada na literatura. Obviamente, high carb tende a gerar mais desempenho em treinos com pesos, né? Vamos lá. Quando a gente tem esse cenário aqui instalado no bulk, a gente tem o quê? Síntese proteica acima da degradação proteica. Por mais que no cut a gente também consiga isso, só que a degradação do cut é maior e a necessidade de proteína no cut sobe. Porque você está degradando mais proteína pelo déficit e você precisa ingerir mais proteína para atenuar isso. E a gente tem uma perda de síntese proteica no déficit, no déficit calórico, cerca de 20%, mesmo essa ingestão alta de proteína, tá? Já no bulk é o contrário, a gente tem um aumento da ingestão proteica e o efeito poupador da proteína graças ao superávit calórico e a ingestão de carboidrato. Então, por mais que você consuma menos proteína no bulk, o aumento da síntese acontece graças à entrada de calorias ali pelo superávit calórico. Você tem maior atividade da insulina, você tem maior estímulo anabólico na célula por essas entradas de calorias ali, gerando um aumento da síntese proteica, sinalização para mTOR, né? E, consequentemente, uma diminuição da degradação proteica, por quê? Tá entrando bastante calorias, não tem por que você ficar recorrendo ao uso de proteína. Então, o gasto de caloria no processo de superávit calórico, quando o peso vem subindo, é cerca de 5% do gasto energético total vem das proteínas, é bem pouco, tá? Não é tão significativo assim. E aí você vai ter um cenário de balanço nitrogenado positivo favorecendo a hipertrofia e o anabolismo. Ponto importante, se o peso não está subindo, não está em superávit, tá? Meu peso faz um mês que não sobe, então não pegou o superávit. É lógico que você pode ter oscilações de peso, um dia mais pesado, um dia mais leve,
Mas de qualquer forma, se teu peso não está subindo nem 100 gramas a cada 15 dias, não está em superávit. Quanto mais rápido o ganho de peso, maior o superávit, tá?